Então, meus irmãos, boa tarde. Boa tarde. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é liturgia. Nós vamos fazer uma introdução à liturgia na igreja. A primeira coisa que a gente precisa saber é que liturgia é muito mais do que um ministério dentro da comunidade. Porque às vezes a gente acha, liturgia é aquele pessoal, né? Não é aquele pessoal, só isso, é muito mais do que isso. A liturgia é muito mais do que a missa. Que a gente às vezes acha que a liturgia é a missa. Não é só isso, é bem mais do que isso. A liturgia, ela comporta toda a dinâmica de vida da igreja, ok? Primeiro ponto, anote aí. Todo ser humano é por natureza litúrgico. Entenderam? Todo ser humano, pensa aí no ser humano mais perdido do mundo, ateu, que não acredita, ele pode até não acreditar em Deus, mas ele não consegue não ser litúrgico. Ele precisa de ritos para se entender, ok? Todo ser humano é um ser litúrgico. Portanto, eu não estou falando de algo alheio a nós, mas eu estou falando de nós mesmos. Isso acontece com todas as culturas. Eu não estou falando de folclore, nem de danças típicas, mas todas as culturas têm alguns elementos que são altamente litúrgicos. Vocês assistiram a Paixão de Cristo esses dias, né? No filme da Paixão de Cristo, sabe que é um personagem que eu acho muito litúrgico? Ele é muito litúrgico. Pilatos. Ele é altamente litúrgico. Ele expressa uma segurança litúrgica. Segura aqui a taça. A pessoa está lá tremendo e a multidão está lá fazendo rebelião. Ele está aqui com toda a postura e segurança, porque ele está fazendo a coisa certa. E ele expressa vocês prestem atenção. Ele transmite uma segurança no momento que está tudo inseguro, mas ele transmite uma segurança. E fica aquele jovenzinho tentando servir ele com a jarra tremendo, batendo no copo, vocês já perceberam? E ele sereno, tranquilo. Se não está tranquilo por dentro, seu Rubens, olha para cá. Se ele não está sereno por dentro, por fora ele está. Expressa isso. Ele não só entrega um rolo de papel para a pessoa com a pena de Jesus. Ele pega aquele rolo de papel e faz assim, ó. Vocês prestaram atenção no movimento? É altamente visível. Pega aqui e entrega para a pessoa, sem nem olhar. Mas aquilo expressa, é visível. Todo mundo enxergou que ele entregou alguma coisa. Não é uma coisa que passou desapercebida dentro do rito. Ele não só lava as mãos. Levanta as mãos assim. Espera o povo silenciar. Diz algumas palavras. Eu sou inocente desse sangue deste homem. E lava as mãos. E isso é visível. O ser humano é um ser litúrgico. Então pensa aí naquelas culturas asiáticas, por exemplo assim, Japão, China. Vocês já perceberam quantos elementos litúrgicos eles têm? De vestes próprias, de celebrações do ano deles, que é um pouco diferente do nosso, mas eles celebram. Não parece a gente falando do ano litúrgico? Tem tantos símbolos na cultura dele, mas aqueles símbolos têm valores que expressam a liturgia. É um país, né, uma região de vários países cheias de tradições que não vão se perdendo. Isso não parece com a tradição litúrgica que é sempre transmitida? Com quem foi que nós aprendemos a rezar? Com quem? Com Jesus? Quem aqui conheceu Jesus? No sentido físico, humano?
Ninguém. Nós aprendemos a rezar com os apóstolos. Os apóstolos nos ensinaram a rezar. E aí foi tendo uma sucessão apostólica até chegar a nós. Não que nós sejamos apóstolos, mas que nós recebemos desta tradição. As culturas indígenas, existem várias culturas indígenas. Vocês já perceberam quantas danças às vezes eles têm? Mas aquela dança não é uma dança, é uma celebração para eles. É um rito. Tem as suas tradições, as suas pinturas que marcam, que fazem como se fosse preparação. Eles se preparam para a caça, se preparam para as celebrações. Então eles pintam o rosto aqui. O que é isso? Isso é liturgia. E eles se entendem a partir daqueles ritos. O Papa Francisco, ele falando sobre a cultura do encontro, já ouviram falar, né, da cultura do encontro? Sim. Não? Encontro de gerações. Ele diz que é saudável ter o idoso e o jovem andando juntos. Porque o idoso precisa ser ouvido e o jovem precisa ouvir para aprender. E aí ele faz toda uma promoção dessa cultura do encontro, que ele diz que precisa haver. E que a igreja precisa crescer. E ele vai falando sobre isso, ele diz o seguinte: que um povo sem tradições não se reconhece. Entenderam essa frase? Se nós somos um povo sem tradição, sem tradições, nós não somos um povo. Nós não nos reconhecemos, nós não somos identificados. As tradições, elas são necessariamente sempre passadas de um mais velho para um mais jovem, não é assim? E nós precisamos entender que a nossa liturgia, ela é uma liturgia necessariamente tradicionada. O que isso quer dizer? Que nós existe uma forma de celebrar que foi sendo tradicionada, que foi passando de geração em geração, até chegar a nós. Ok? Até aí? Então, nesse sentido, a gente se entende a partir das nossas tradições. E quando eu digo a gente diz assim: os povos se entendem a partir das suas tradições, mas nós nos entendemos a partir das nossas tradições. Nós nos entendemos a partir do que nós vivemos e celebramos. Só para explicitar isso aqui um pouco. Todos nós temos os nossos ritos. Vocês já perceberam que vocês fazem ritos? Por exemplo, existe um rito que eu sempre faço quando eu chego em casa. E este rito me ajuda a entender que eu cheguei em casa. E me ajuda a me desligar do que eu vivi lá fora e chegar em casa de verdade. Me faz verdadeiramente com que eu me sinta em casa. Por exemplo, neste rito, eu sempre gosto de chegar em casa. Normalmente eu ando com os bolsos cheios de coisa: texto, celular, caneta, tesoura, papel. Agora eu ando com óleo da unção dos enfermos, já aqui, a estola no bolso de trás, pequenininha para a confissão. Eu sempre andei assim, eu invento coisa para carregar. Se não tiver, eu pego o lixo, que eu não tenho lugar para botar no lixo na hora, boto no bolso, quando eu chegar em casa eu jogo. Mas eu sempre andei assim, com o bolso cheio. Mas quando eu chego em casa, e os irmãos da comunidade às vezes ficam reclamando porque eu ficava bagunçando as coisas. Mas eu digo: meu irmão, relaxa, só para eu cumprir o meu rito aqui. Eu chego em casa, e a primeira coisa que eu faço, na sala, tiro tudo, coloco ali, geralmente do lado da televisão, coloco tudo ali, carteira, as coisas do bolso, às vezes tiro o sinal, tiro o chinelo ou o sapato, deixo ali
tudo ali no chão, às vezes tiro a camisa também, dependendo do calor, e sento no sofá 10 minutos. Às vezes eu ligo a televisão só para poder ligar, mas eu preciso parar ali 10 minutos. Isso me ajuda a entender que eu cheguei. Deu para entender? Isso é um rito que se repete todas as vezes que eu chego em casa. Eu faço assim. Eu me lembro que eu fiquei super inquieto uma vez quando eu morava na casa, que a gente mandou reformar o sofá e ficar assim. Eu não cheguei em casa porque eu não conseguia fazer o rito. Tinha um sofá para eu sentar. O sofá é um elemento importantíssimo para eu cumprir o rito. Aí eu estava faltando alguma coisa. Enquanto o sofá não chegou, eu não fiquei em paz, entendeu? Então, isso aqui é um rito pessoal. Nós temos vários ritos na comunidade, não temos? Forma de sentar, forma de comer, se levantar da mesa quando o formador se levanta. Isso é o quê? São tradições na comunidade. Existem pessoas que têm ritos de dormir. Se não fizer o rito, nem dormir não dorme, perde o sono. Só tem que tomar um banho. Eu não sou assim não, mas tem gente que tem que tomar um banho, tem que passar um alfazema, um perfumezinho, botar aquela roupinha de dormir. Aí, ajeita a cama, dobrando assim liturgicamente o lençol da forma exata que ela dobra, porque aí depois volta, escova os dentes. E a pessoa faz isso. Isso aqui é o quê? É um rito. E de verdade, preste atenção, de verdade, esse rito faz a pessoa conseguir dormir melhor. Por quê? Porque esse rito faz com que ela vá entrando no esquema do sono dela. Nós temos os nossos esquemas de sono, de trabalho, de apostolado e de oração. A nossa oração, mesmo pessoal que não tem um rito, ela é altamente litúrgica. Eu sento, quase sempre, né? Não é sempre não, mas normalmente a gente adota um lugar para rezar. Então, se eu estou em casa de férias, eu adoto um lugar. Teve uma época que eu fui passar um tempo aí no meio do mato, passei um mês no lugar, né? Aí, quando eu cheguei, eu fui rezar. Eu passei o primeiro dia de oração, a primeira hora, andando. Parece que eu não encontrava um lugar para cumprir o rito, entendeu? Que tem que ser assim, tem que corresponder assim àquele ambiente, né? Que eu fico só, isolado e tal. Aí eu encontrei um curral, que era perto da casa. E toda vez eu descia, ficava lá no curral, em cima de uma tábua que tem assim, com um telhadozinho. Aí toda vez eu ia rezar lá naquele canto. E a pessoa que estava lá comigo no meio desse mato, que eu trabalhava numa empresa, a história é longa, eu trabalhava no meio do mato nessa época. E o rapaz ficava comigo, rapaz, eu acho que o Jonas é doido, ó. Porque ele tem esse negócio, todo dia ele vai pra lá, passa um gado de hora ali debaixo no meio daquele curral lá. Mas eu conseguia rezar ali, de alguma forma, aquele lugar fazia com que eu cumprisse o meu rito, que sempre começa da mesma forma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Clamo o Senhor. Sempre começa com o Espírito Santo. Depois eu vou fazer meu estudo bíblico. É rito. Deu para entender? Quem aqui está percebendo que vive ritos? Nós vivemos ritos. Nós somos pessoas altamente litúrgicas. Então, aí a primeira definição de liturgia. O que é liturgia? É uma sequência de ritos. É uma sequência de atos, de ações que se repetem. Existem várias definições de liturgia. A gente vai, no decorrer dessa formação, falar algumas. A primeira definição é essa. A liturgia é uma sequência de ritos. Uma sequência é uma ordem de ações que tende a se repetir sempre nessa mesma ordem. Ok? Tem gente que tem rito até para cozinhar. Eu conheci uma pessoa que ela era tão metódica que ela tinha que cortar todas as verduras e picadinho do jeito que ela ia usar, tudo de uma vez. E aí eu ia para a cozinha com ela e eu ficava agoniado, porque eu queria botar as panelas no fogo. Ela, não, tem que cortar tudo
Todas as verduras que ela ia usar, todos os pratos possíveis, ela tinha que cortar tudo antes. Mas aí eu respeitava, né? Afinal de contas, é a liturgia dela, né? O rito dela. Então, mas é isso. Eu só queria que vocês entendessem isso. Nós somos pessoas litúrgicas. Nós tendemos a fazer ritos. E a não só fazer ritos. Nós tendemos a viver ritos, a celebrar ritos. É uma tendência natural. Nós tendemos a fazer as coisas do mesmo jeito. Aliás, a gente não só tende a fazer as coisas do mesmo jeito. Nós vamos descobrindo o nosso jeito de fazer as coisas. Isso individualmente, mas isso comunitariamente, como povo, como igreja particular, como país, está entendendo? A gente vai descobrindo qual é o nosso modo de rezar, de celebrar, de conduzir, Enfim, eu acho que deu para entender. Vou contar uma historinha para vocês. Não chore não, viu? Historinha simples. Era uma vez, acompanha aí a história, viu? Era uma vez uma família normal, tinha uma criança, filho único, e tinha um pai, tinha a mãe também, só que eu vou focar só nessas duas figuras. Tinha uma criança e tinha um pai. Então, o que acontece, né, no ordinário da vida dessa criança? Normalmente, essa criança, ela dormia sem ver o pai, porque o pai não tinha chegado em casa, e acordava sem ver o pai, porque o pai já tinha saído para trabalhar. Essa criança via pouco esse pai, sim ou não? Sim. Mas esse pai era ausente da vida da criança. Por quê? Esse pai, ele não era ausente da vida da criança. Eu vou explicar por quê. Porque esse pai fazia sempre um rito. E o rito fazia com que aquele pai objetivamente ausente se tornasse um pai presente. Todos os dias a criança já estava deitada e escutava de longe o barulho do carro do pai dela chegando. E ela já sabia que era o pai dela que estava chegando pelo barulho do carro. Ela já sabia que aquele ronco daquele motor não era qualquer motor. Era o carro do pai dela, com certeza. Aí o pai dela abriu o portão, apertava o controle, o portão abriu. E ela escutava a criança. E quando ela escutava, ela pensava assim: meu pai abriu o portão. É o portão daqui de casa, porque a criança conhece aquele portão que se abre todos os dias naquele mesmo horário. Rito, certo? Aí ele escuta o carro entrando. Meu pai está entrando. Ele escuta o pai abrindo a porta do carro, descendo. Quando ela bota o pé no chão, esse é meu pai mesmo, com certeza. Esse pisado aí só pode ser dele. Aí bateu a porta do carro. Ela conhece a batida da porta do carro, porque o pai dela bate a porta do carro de um jeito único. Só meu pai bate a porta do carro desse jeito. Aquela criança pensa: meu pai está saindo do carro. Aí o pai dela tira a chave, que é a mesma chave do carro, um molho de chaves enorme. Todas as chaves da casa, do mundo, do trabalho, está tudo lá. Faz um barulho enorme. Aí ele vai abrir a porta da casa, faz um barulho. E ela reconhece o chacoalhar dessas chaves. Por que ela reconhece? Porque existe um rito que é vivido diariamente. Todos os dias ela escuta esse mesmo barulho de chave. E o pai, se fosse a mãe dela abrindo a chave, seria, mesmo com aquele horror de chave, seria diferente. O pai dela tem um jeito assim meio grosso, que com certeza que foi o pai que abriu aquela porta. Aquele pai abre a porta
entra em casa, e essa criança diz, ele entrou em casa. E todos os dias, preste atenção nessa frase, todos os dias, a primeira coisa que esse pai faz quando chega em casa é ir no quarto desse seu filho, dar um beijo na testa dele e dizer assim: filho, papai te ama. Isso é outra definição de liturgia, viu? Anote aí essa outra definição: gestos e palavras. O que é liturgia? Fala alto para sair na filmagem. Gestos e palavras. Liturgia é gestos e palavras. Se o pai só desse um beijo, tinha cumprido o rito? Não. Tem que ter o gesto. E tem que ter o gesto. Se ele só desse o beijo, ele não tinha cumprido. Porque tem que ter o gesto e tem que ter também palavra. Então, ele diz: filho, papai te ama. O beijo já tem um significado em si. Porque o beijo, ele descreve a frase, as palavras. Os gestos, eles significam as palavras, certo? Descreve as palavras. E as palavras, elas fortalecem o gesto, mas não só fortalecem, elas dão significado àquele gesto. Ele sabe que aquele beijo é um beijo de amor de pai, justamente por causa da frase. Porque também Jesus foi traído por um gesto, por um beijo. Não é só um beijo, que um beijo pode significar outras coisas. Deu para entender? Pode ser um beijo erótico, pode ser um beijo, enfim, de traição, como o de Judas. Mas é um beijo de amor de pai. Por quê? Porque as palavras explicaram aquele gesto. Deu para entender? Aquela criança que todos os dias vê esse rito acontecer, ela sabe que o pai está lá todos os dias com ela. E isso passa uma segurança para aquela criança. Porque de alguma forma aquele pai se faz presente, mesmo objetivamente não vendo essa criança. E várias noites essa criança já está, aliás, várias noites essa criança está acordada. Ouve o barulho do carro, ouve o barulho do portão, ouve o barulho dos passos do pai. Não parece o Gênesis? Adão e Eva reconheciam os passos de Deus. Ouve os passos do pai, ouve o abrir da porta com aquele horror de chave do pai. E quando o pai chega no quarto, ela fecha os olhos, esperando o beijo do pai. Isso é liturgia. E a liturgia, ela tem força nas nossas vidas. A história passou, os anos se passaram, essa criança se tornou um adolescente, como todo adolescente tem lá as suas dificuldades, né? Suas aborrecências. Certo tempo ela está brigada com o pai, essa criança, este adolescente. O pai tenta conversar com ele, mas não consegue, porque ele não quer ouvir o pai. Mas se o pai fizer, sabe o que? Ele pode quebrar o coração dela, quebrar no sentido de amolecer, se o pai fizer o rito. Porque ele pode tentar falar de várias formas, não vai funcionar. Mas se ele simplesmente chegar nesse adolescente rebelde e fizer aqueles gestos com aquela palavra que muitas vezes ele já fez, essa criança vai entender: meu pai está aqui, ele me ama. Se ele simplesmente chegar lá no quarto dela, sem dizer nada, abre a porta, dá um beijo na testa desse adolescente e diz assim: filho, papai te ama, e sair. Pode ser que o perdão aconteça neste gesto. Deu para entender? Isso é o que? Isso é liturgia. Ritos que têm sentido, que são cheios de sentido e que vão acompanhando a vida da pessoa. O povo de Deus é assim.
O povo de Deus tem ritos que vão acompanhando a história desse povo de Deus, que vão acompanhando a história da liturgia. Mas existe uma coisa: a liturgia, outra definição de liturgia, anote aí. Liturgia é serviço público, ação pública. É uma ação pública, uma ação aberta, assim, no sentido de público, certo? O termo liturgia significa isso. Mas a gente precisa entender que a liturgia, ela não é só uma ação, só repetição de acontecimentos. A liturgia, ela é memória. Memória de fé. Então o que acontece? Aquela criança com o pai, quando adolescente, vários anos depois, quando ele repete a liturgia, o que acontece dentro da criança? Uma memória de fé. Deu para entender? Porque a liturgia, isso aqui é outra definição de liturgia, anote aí. Liturgia é memorial de fé. Vocês já perceberam? Ai, que ótimo que eu poder falar isso. Eu estava caçando a oportunidade para falar isso para vocês, porque eu esqueci de falar na missa da Quinta-feira Santa. Vocês já perceberam que existe um tom enorme de paixão na Eucaristia? Sacrifício. A Eucaristia, a ceia, ela é sacrifício. Existe uma dimensão sacrificial da Eucaristia. Então, preste atenção como está escrito no Missal Romano. Ao fim da ceia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é o meu corpo que... Fale mais alto. Será entregue. Antes disso, diz assim: ao fim da ceia, antes de ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graça. Então, preste atenção. Ao fim da ceia, antes de ser entregue, de quem ser entregue? De Jesus ser entregue. Antes de entregue aonde? Entregue na cruz, né? Antes de ser dado na cruz, de ser entregue na cruz, ninguém toma minha vida, eu a dou, eu a entrego livremente. Antes de ser entregue, ou seja, antes de sofrer a sua paixão, ele tomou o pão, deu graça, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue. Ele está falando de quem? Não é do pão não que vai ser entregue? Ele está falando da sua paixão, do seu corpo que vai ser entregue na cruz. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça, partiu. Não, partiu não. É o cálice da eterna aliança que será entregue, que será derramado por vós. Esquecendo a frase. Não é assim? Vai ser o quê? Derramado, entregue por vós. Ele está falando de quem? Ele está falando dele, que vai derramar o seu sangue. Então, na Eucaristia, nós temos o quê? Nós temos a celebração do sacrifício. Na cruz teve o quê? Um corpo dado e um sangue derramado. Não foi assim o corpo de Jesus? Entregue na cruz? E o sangue dele não escorreu lá na cruz? E na Eucaristia nós temos também um corpo dado e um sangue derramado. Por isso que todas, inclusive ele diz isso, fazer isto em quê? Memória. Em memória de mim. Porque a liturgia é memorial do sacrifício. Por isso, todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós estamos fazendo memória do sacrifício. E fazer memória, não, preste atenção nessa frase. Fazer memória não é igual a se lembrar das coisas. É diferente, é mais do que isso. O memorial de fé
isso é bem litúrgico, fazer memória na liturgia é atualizar. Verdadeiramente, na Eucaristia, Jesus está sendo crucificado de novo. O sacrifício está sendo atualizado, está acontecendo de novo. Novamente tem um corpo dado e um sangue derramado. Deu para entender? A cada celebração eucarística existe uma paixão. A liturgia, como eu já tinha falado, ela é os ritos, tal, as sequências, mas ela é vida. Isso aqui é outra definição de liturgia. A liturgia é a vida da igreja. O que é a liturgia? É a vida da igreja. A vida da igreja. A liturgia é a vida no sentido de ordinário. Se eu perguntasse para vocês, como é a vida de vocês? Vocês vão dizer o quê? Vocês vão dizer o ordinário, não é? Não, nossa vida é assim, a gente acorda a tal hora, toma café, reza as laudes, reza 2 horas depois, tem a missa, formação antes da missa. Isso é o ordinário, isso é a vida de vocês. Não é assim? Essa é a nossa vida. Então a liturgia é a vida da igreja. Por quê? Porque a liturgia vai dizer quais são os passos que a igreja dá. Vai dizer o que a igreja celebra em cada dia, em cada momento, em cada hora, em cada semana. Só que a liturgia da igreja, ela é a vida da igreja, mas ela é viva. Anote essa frase aqui, isso aqui é outra definição litúrgica. A liturgia é viva. O que isso significa? Isso significa que a liturgia se movimenta. Tudo que é vivo se movimenta, não é? Se não se movimenta, não tem vida. Quando nós pararmos de nos mover, significa que provavelmente nós morremos, entendeu? Existem mudanças no decorrer do tempo e dos séculos. Sim ou não? Esqueci. Ela é viva, então ela se atualiza no decorrer dos séculos. Preste atenção nessa frase, que também ela é muito polêmica. Nós celebramos da mesma forma que os primeiros cristãos celebraram? Sim ou não? Não? Muita coisa mudou. Porque nenhum rito talvez não era tão claro. Inclusive na igreja existem vários ritos. Mas isso aí a gente deixa para a aula de história da liturgia que vocês vão ter depois. Existem vários ritos na igreja que foram sofrendo alterações no decorrer dos séculos. No início os cristãos celebravam em casa. Depois foram celebrar nas catacumbas, escondidos ainda. Só depois veio as igrejas cristãs. Isso já muda muita coisa. Deu para entender? A liturgia, a forma que nós celebramos, até como comunidade também, a forma que nós celebramos há 10 anos atrás não é mais a mesma forma que nós celebramos hoje. Por quê? Porque a liturgia se atualiza, ela é viva, ela se move. Então existem músicas novas, existem compreensões novas. Deu para entender até aí? Na liturgia há sempre uma dupla ação. O que isso significa? Que tem 2 pessoas agindo, né? Tudo bem. Significa o seguinte: existe primeiro sempre uma ação divina. Uma ação de quem? Divina. Uma ação divina, uma ação de Deus. Deus age na liturgia. E existe sempre uma ação de quem? Do homem, do povo. O povo celebra na liturgia. O povo celebra na liturgia. Então o que acontece? A ação de Deus, Deus age ali na liturgia. Ele age e Ele realiza a liturgia. Deus vem na liturgia.
Deus se encarna novamente na liturgia. E essa ação da liturgia, essa ação de Deus, ela é expressa pela palavra de Deus, é expressa pela ação de Deus, que é uma ação de fé, que nós talvez não vemos, mas nós acreditamos que Deus está agindo. E ela é expressa também em algumas ações do sacerdote, porque o sacerdote na liturgia ele age em persona Christi, não é? Na pessoa de Cristo. Então, na pessoa de Cristo, ele abençoa, por exemplo. Quem é que abençoa? É Deus, mas é através do sacerdote. Deu para entender? As ações, as palavras do sacerdote expressam também essa ação de Deus na liturgia. E a ação do povo? A ação do povo é expressa pela assembleia ali reunida. Mas é expressa também por muitas ações eu vou mudar o nome, do presbítero. Por quê? Porque você sabe que padre, presbítero e sacerdote, padre e presbítero é a mesma coisa. Sacerdote, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Quando você vê num documento escrito sacerdote, está falando de quem? Dos padres e dos bispos, ok? Quando fala sacerdote, está falando de quem? Quando fala diácono, está falando só do diácono, que é o primeiro grau. Quando fala os clérigos, está falando de quem? Padres, bispos e diáconos. É o clero, certo? Quando fala presbítero ou padre, está falando só do padre. Deu para entender? Quando fala do bispo, do episcopo, são os bispos. Mas quando fala sacerdote, a gente precisa entender, porque tem muitos livros litúrgicos que falam assim, o sacerdote diz. E às vezes a gente briga, não, é só diante do bispo. Não é diante do bispo, é diante do presidente da celebração. Ok? Fechando parênteses, a ação do povo, ela é expressa pela assembleia, mas ela é expressa também em muitas ações do presbítero, daquele que preside a assembleia, que está ali em nome da assembleia também, porque em muitos momentos do rito, ele representa o povo, ele eleva as nossas ofertas ao Pai, não são as ofertas do Pai, de Deus, são as nossas oferendas que o sacerdote apresenta. Deu para entender? Muitas das orações que o sacerdote faz é em nosso nome, não é em nome de Deus. Existe uma diferença, existem orações que são impetratórias, que são em nome de Deus. Então, por exemplo, quando o padre faz uma oração para dar bênção final, ele diz, o Senhor esteja convosco, e o povo responde, Ele está no meio de nós. Aí o povo fica de pé, para receber a bênção, ele coloca a mão. E aí tem vários tipos de bênção, mas é assim. Eu esqueci como é que é a bênção. Eu vos abençoo, com a mão assim sobre o povo. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este eu, quem é? Deus. Mas tem oração que ele faz em nosso nome. Inclusive, ela é até no plural. Então ele não vai colocar a mão sobre o povo. Por quê? Porque ela não é uma oração petrina, impetratória. Ela não é uma oração em nome de Deus. Ela é uma oração do nome do povo. Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados. O Padre está no meio dos pecadores e nos conduza à vida eterna. Às vezes os padres fazem assim, mas não é muito correto, não é muito litúrgico, certo? Porque não é uma oração sobre o povo, é uma oração com o povo. Deu para entender? Existe também uma dupla função na liturgia. Como assim uma dupla função? A liturgia, ela foi feita existe nela essa dupla função. Ela se realiza para duas coisas. Primeiro, a liturgia se realiza para a glorificação de Deus. Para que a gente se reúne? Para glorificar a Deus, para exaltar o seu nome, para cantar glórias a Deus nas alturas e dizer que Ele é santo, santo, santo. Deu para entender?
Então, na liturgia, nós estamos elevando Deus. Mas, ao mesmo tempo, a liturgia, existe essa função de ser para a santificação do homem. Porque na liturgia nós somos santificados. Na liturgia nós somos santificados. E a última coisa que eu quero falar é que a liturgia, ela é algo necessariamente eclesial. O que isso quer dizer? Eclesial, vocês já sabem que é igreja, né? E quando a gente fala de igreja, a gente não está falando de uma construção que tem ali, não, na paróquia X. A igreja é muito mais do que o templo. E a gente não está falando de um povo que se junta também, não. A igreja é muito maior do que o povo. Nós estamos, inclusive, quando a gente for estudar a questão dos ritos, vocês vão ver que existem vários ritos e várias igrejas. Porque cada diocese, tem dioceses e arquidioceses? Cada diocese, cada arquidiocese é uma igreja particular. Quando nós falamos assim, as igrejas na Igreja Católica, nós não estamos falando de denominações religiosas, não. Nós estamos falando de dioceses, basicamente. Ok? As igrejas, no plural, elas são igreja, mas é mais do que as igrejas todas reunidas no plural. Quando nós falamos igreja, nós estamos falando dos fiéis batizados, certo? Todos, de todas as igrejas que estão em comunhão com a Igreja Católica, que tem um sacramento válido, mas nós estamos falando de todos os fiéis defuntos, e nós estamos falando de todas as almas que já estão no purgatório, porque o purgatório é certeza do céu, sim ou não? Sim. E sobretudo nós estamos falando da igreja gloriosa. Os anjos e os santos se fazem presente na liturgia. Vocês já perceberam quando o padre diz assim: vamos com os anjos e com todos os santos louvar e bendizer em uma só voz, santo, santo, santo. É unido. Na liturgia existe um portal que une céu e terra. O céu desce, o eterno desce no tempo, e o temporal sobe. Na liturgia existe ali existe um portal onde Deus e o homem se tornam um só. Uma das definições que eu acho mais legais do sacerdócio é quando João Paulo II disse que o sacerdote é uma ponte. É um homem que se prostra no rito de ordenação, ele se prostra para unir céu e terra, porque ele é um homem da liturgia, certo? Unir céu e terra. Por isso ele fica prostrado entre o presbitério, que é o lugar do sagrado, e a nave, que é o lugar do povo. E por causa daquele homem deitado, o povo tem acesso a Deus e Deus tem acesso ao povo. Deu para entender? A liturgia, eu vou terminar com isso, é melhor, né? Então pronto, a liturgia, a gente só para terminar. A liturgia, ela é esta união entre céu e terra. Ela é uma união entre céu e terra. Aqui, na liturgia, Deus se faz presente. E aqui, na liturgia, nós somos elevados aos céus. Amém? Então pronto, até a próxima. Shalom para todos.